seja muito bem-vindo aqui ao Fica a Dica. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica, sou estudante de enfermagem e eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no canal para falar sobre ciclo familiar e saúde. Dessa vez eu estou falando sobre a adolescência. Já tem vídeo aqui no canal falando. A doutora Aline está falando sobre os aspectos gerais da adolescência. E hoje, o convidado de hoje é o doutor Bruno. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Obrigado, boa noite. Boa noite. Ele vai falar hoje só de saúde para os meninos. Então, você que tem adolescente em casa, você que é menino, às vezes, né, tem dificuldade de conversar sobre a sua saúde com alguma outra pessoa, assista aqui o vídeo e acompanhe que você vai tirar bastante dúvidas, tá bom? Bom, então vamos começar. Primeiro, eu gostaria de perguntar quais são os marcadores fisiológicos, né? Quais são as transformações que acontecem no corpo do menino que indica que ele entrou na puberdade. Entendi. Os marcadores biológicos não tem uma fase certa, um tempo certo para ter. Mas o principal marcador que a gente acha, tem mais estudos, é o aumento do volume testicular do menino virando adolescente na puberdade, né? Então esse volume testicular ele aumenta, que é o primeiro sinal de que vai começar a puberdade nos adolescentes aí. Fora isso, também aumenta a massa muscular, a voz começa a ficar um pouquinho mais grave, posição de pelos pelo corpo, igual já o homem, começa a ter pelos nas axilas, começa a ter um pouco de barba já na face, né? Aí começa tudo meio que junto assim. Mas o volume testicular é o marco inicial que a gente vê. E outra pergunta que eu gostaria de fazer é assim: a menina, quando ela entra na puberdade, ou quando, mais específico, quando desce a primeira menstruação dela, ela se consulta com o ginecologista. E o menino, quando ele entra na puberdade, para onde que ele vai? Com quem que ele se consulta? Então, isso é bem cultural do Brasil, né? A gente aqui parece que só a menina que menstruou, entrou e vai no ginecologista, tudo tem um especialista mais divulgado. Mas no certo mesmo seria, começou essas alterações, tudo. Tem o pediatra assistente, que se a mãe conhece bastante, que já conhece a criança, pode estar levando, e também o urologista, que também é o especialista nessa parte, que para tentar examinar, fazer um exame melhor de testículo, para ver esse volume testicular, para ver a disposição de pelos, para ver crescimento peniano, para ver tudo isso daí. E também o pediatra, tanto o urologista, também tem o endócrino, a parte hormonal também pode estar junto também. Mas o mais importante seja acompanhado com um médico, tanto especialista como pediatra, que auxilie nessas conversas de transformação do corpo, que vai mudar da fase da infância para uma fase adulta. Então, esse desenvolvimento não é só hormonal, também da aparência, da personalidade, de tudo que o mundo exige. Então, acho que uma abordagem multidisciplinar seria ideal também para o menino também. Entendi. E essa falta, né, de uma referência assim clara, talvez para os meninos, porque as meninas já sabem que vão direto no ginecologista, né? Talvez essa falta de referência para eles dificultam ações de promoção e de prevenção à saúde? Com certeza, com certeza. Tem muita falta. É igual eu falei, é muito cultural. As meninas, as mães já levam no ginecologista, vai tomar remédio, vai fazer isso. Os meninos, eles ficam um pouco de lado. Tanto pela personalidade masculina, que acha que não vai pegar nada, que não precisa de nada, que só vai no médico se tiver doente. Isso daí é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, mudar. Não usar a medicina só para se tiver doente, mas sim uma promoção de saúde, principalmente prevenção, ainda mais nessa fase que os hormônios estão à flor da pele, principalmente os meninos acham que nunca vai acontecer nser com eles, que pode fazer o que quiser, e também tem essa parte da psicóloga, da psicologia também envolvida, que tem que ser uma abordagem multiprofissional que vai auxiliar bastante nessa fase de mudança do corpo do menino, né? Entendi. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre doenças. Eu gostaria de te perguntar o que é varicocele
como prevenir o tratamento? Bom, a varicocele é como se fosse uma dilatação anormal das veias do testículo, tá? Existe um erro na reabsorção da vascularização ali, uma dilatação e que aumenta o volume testicular, tá? Isso prevenir não tem como, não é, mas isso é detectável, aumento do volume do testículo, o pediatra, o urologista, eles conseguem ver, tem exame para isso, e às vezes é cirúrgico, às vezes a gente acompanha, depende de cada caso, é um caso, mas não tem prevenção, também não tem uma coisa que causa isso, uns vão desenvolver, outros não vão. Eu queria também te perguntar o que é a fimose, se tem como se estender até a adolescência, tratamento e prevenção. Bom, a fimose é que não consegue expor a glande, a cabeça do pênis, né, do órgão masculino. O que acontece? Ela é uma pele que faz um anel que contrai e não faz aquela glande se expor. E isso pode prejudicar o desenvolvimento, pode, principalmente, a limpeza da glande, você não consegue expor. Tem muita gente que é tão fechada que às vezes demora até para urinar, retém a urina por causa disso. E isso pode ser na infância, já detectado na primeira infância, mas tem alguns casos que podem ser prorrogados, tem a fimose secundária, assim, que pode ser prorrogado na adolescência ou até em adultos. Também não tem prevenção, diagnóstico a gente faz clinicamente, e a maioria existe casos que com pomada, com aquela massagem, com o treinamento da mãe, a gente consegue ir abrindo devagarzinho também, mas também tem casos que é cirúrgico, que precisa operar, e é uma cirurgia relativamente simples, que também o especialista é capaz de detectar, assim como o pediatra, e vida normal depois, tranquilo. Ah, então tá bom. E quais são as doenças mais comuns entre os meninos, os adolescentes? Ah, além disso, também tem a varicocele, que a gente falou, a fimose, a balanopostite, que ocorre uma infecção no pênis e na glande, tudo, também pode ser pela má higiene ou também pela fimose pode causar isso, tá? Que são pela má higiene, que acumula fungo, acumula bactéria, fungo, basicamente a cândida, que isso pode machucar, ter rachadura, ter dor, arder para urinar. Isso daí também tem o tumor do testículo, que é um câncer mais comum entre os homens de 40 a 20 anos aí, que é um aumento de volume da bolsa, da bolsa escrotal, e isso pode, você palpando o testículo, você pode achar que é um caroço, alguma coisa assim, que também é uma causa de tumor. 95% são curáveis. Você tendo uma boa assistência, você consegue ter um bom prognóstico, uma vida basicamente normal depois disso. Eu acho que essas doenças, basicamente isso. Também tem as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Nessa faixa aí, que a gente começa a ter essa liberdade sexual, o início da atividade sexual, que, igual eu falei, os meninos às vezes acham que são super-heróis, que nunca vão pegar nada, que podem fazer tudo, que eles ainda não têm uma maturidade, está desenvolvendo o caráter, está desenvolvendo a, a, o seu pensamento do que e ainda não, às vezes não tem muito essa noção de perigo, né, que a gente fala, às vezes acha que Uhum. nunca vai acontecer com ele. E isso está muito envolvido com essas infecções sexualmente transmissíveis que pode gerar, que são os corrimentos uretrais, que pode ser uma gonorreia, uma clamídia, que pode ser tanto bactéria como fungo, protozoário, que pode ser tanto causar úlceras, que são machucadinhas, e também pode causar corrimentos da uretra ali, né? Que algumas são tratáveis e pode várias vezes pegar, né? Devido a não instrução, a não uso de método contraceptivo. E também tem umas que, infelizmente, se pegar, não tem cura, como é o caso de AIDS, como é o caso das hepatites, também pode ser via sexual também, né? Entendi.
E já falando, né, um pouco sobre isso, eu gostaria que o doutor explicasse qual que é a importância do uso de um método contraceptivo. O método contraceptivo é fundamental. Tipo, é o que eu falo, outra coisa de cultura. A gente acha que o método contraceptivo é só para não engravidar, que a principal Uhum. função do método contraceptivo é evitar a gravidez a todo custo. E se a gente for ver, eu acho que não seria assim. Ele é justo, é para isso também. Mas eu acho que a principal função dele é evitar essas infecções sexualmente transmissíveis. Você consegue então, ter uma barreira de troca ali que você não consegue, porque durante o ato sexual você ocorre microlesões, alguma coisa assim, que se algum está infectado, tem alguma bactéria, algum microorganismo, ele passa para o outro via sexual. E isso é o principal método contraceptivo, a função do método contraceptivo, eu acho que hoje em dia é uma das principais. Eles esquecem, eles só não querem engravidar, mas tem um monte de doença. Entendi. Bom, vamos lá. E falando sobre métodos contraceptivos, eu gostaria de perguntar quais são os métodos contraceptivos específicos, né, para os meninos, qual que é a função, a forma de uso e onde que eles podem encontrar. Bom, o método contraceptivo para os meninos, o mais conhecido, o mais fácil, de mais acesso, é o preservativo masculino mesmo, né? Ele é o principal método contraceptivo para os homens. Ele é um método de barreira. Ele, ele, ele protege o órgão do menino, do homem, na relação sexual e tem um lugar onde deposita os espermatozoides para também não ocorrer a gravidez, né? Então, a função dele é método de barreira. Método de barreira. Ele não faz o espermatozoide entrar em contato com a secreção do homem, entrar em contato com a da mulher, para evitar a gravidez desse jeito, de barreira. Além disso, ele faz uma proteção contra as infecções também. Ele não deixa esse contato pele a pele das microlesões enquanto existe a relação sexual, para algum microorganismo se depositar e entrar e causar a doença, né? A forma de usar, você tem que saber bem. Acho que é mais fácil primeiro onde achar. Hoje em dia, acho que todo mundo é bem acessível. Qualquer hospital de porta tem, nos postinhos tem de fácil acesso, não precisa pedir para ninguém, é de graça. Existe nas farmácias, a farmácia é comprado, claro, mas no posto de graça você não precisa pedir para ninguém, ir lá, pega lá na frente, ninguém precisa, não precisa, porque às vezes constrange, às vezes fala, às vezes eles acham que ficam constrangidos com isso, Uhum. né? Às vezes precisa dar satisfação para ninguém, só ir lá e pegar. A forma de usar é uma coisa que também tem que ser mais difundida, às vezes tem um pouco de vergonha as coisas, mas o mau funcionamento de qualquer método contraceptivo diminui a sua eficácia. Que nem o preservativo masculino é muito eficaz. Se você usar certo, se você manter ele fora do calor, tem tudo cuidados de conservação. Você não pode amassado, furado, alguma coisa assim, você tem que ver. Você tem que saber colocar, você só coloca durante a ereção, você não pode colocar se o pênis não estiver ereto. E retirar principalmente. Quando você colocar, o pênis tem que estar ereto e você tem que deixar aquela parte para armazenamento tirando o ar. Você tem que colocar os dois dedos ali, tirar o ar e assim colocar. E na hora de tirar, também o pênis ereto, para também não correr o risco de extravasar e perder a eficácia. Além disso, também não pode ser usado com vaselina, outros óleos, assim, que isso aumenta a chance de ruptura do método. Aí rompeu, você tem todos os riscos, como se não tivesse nenhum método de barreira, né? Mais ou menos isso. Informações importantes, hein? Bom, falando então um pouco sobre doenças sexualmente transmissíveis, eu gostaria que o doutor falasse quais são as principais. Então, normalmente a gente divide em 3 sintomas assim das doenças sexualmente transmissíveis. As úlceras, que são
machucadinhos, essas coisas, os corrimentos que podem ter e as verrugas, tá? As verrugas, normalmente, a gente acha, tem o condiloma, que é o HPV, né? Também tem, mais ou menos, de verrugas, são essas que a gente mais encontra, que é sexualmente transmissíveis. As úlceras, que são os machucadinhos, a gente pode ter a sífilis primária, que é um machucadinho indolor, que some depois de pouco tempo e o pessoal acha que curou sem fazer nada, e aí a hora que volta, já volta por uma sífilis secundária, com acometimento mais de todo o sistema, né? Existe o herpes, também, como uma úlcera, o linfogranuloma venéreo, que também é feito pela clamídia, que é uma importante bactéria também, que é uma das mais prevalentes, que seria a clamídia, e seria a gonorreia, que já vai para a turma dos corrimentos. E tem as úlceras, os corrimentos, as verrugas, os corrimentos, já seria a vaginose, que a gente fala, a gonorreia, que seria aquele corrimento mais amarelado. A clamídia também pode causar esse escorrimento. A tricomoníase, que é um protozoário, também já causa um corrimento com um cheiro mais forte. E basicamente são esses sintomas que as infecções sexualmente transmissíveis podem causar. As verruguinhas, os corrimentos, alguns corrimentos cheiram mais, outros cheiram menos. Alguns têm a coloração amarelada, outros um pouco acinzentada. A dor na relação sexual é importante também, uma dor, a DIP, a dor inflamatória pélvica também, pode ser um sinal de uma infecção. E as úlceras, né, são os machucadinhos, que também tem a sífilis, o cancro mole, o herpes, esse linfogranuloma, que também aumenta um pouco os grânulos da região inguinal também. Basicamente, os principais sintomas são esses, né? No homem, bem mais fácil de visualizar, porque o órgão fica mais externo, mais exposto, o corrimento todo lugar vê. A da mulher ainda é um pouco mais difícil, né? Porque até chegar para a mulher ver, o homem já está no exterior. Então, para o homem, a sintomatologia é mais fácil de detectar qualquer alteração, né? Dor para fazer xixi, ardência para fazer xixi, tudo isso daí também pode representar alguma coisa. Por mais que seja mais fácil de identificar, é mais difícil eles procurarem assistência? É mais fácil, tá na cara de todo mundo, mas ainda é resistente. Igual eu dei o exemplo da sífilis primária. Às vezes a sífilis primária não dói, é uma úlcera que não dói. Eles falam, o que eu vou fazer se não tá doendo? Aí ela some daqui 2 semanas, eles falam, curou sozinho, e ainda tá lá. E ele tá infectando outros, alguma coisa assim também. Então é sempre bom o esclarecimento, procurar informação e ver o que não tá normal, né? Tá bom. Quais são os reflexos da gravidez na adolescência para os meninos? É um aspecto bem difícil esse, né? Que ele engloba bastante coisa, né? Bastante social da criança, do pré-adolescente, da família, de todo o contexto, né? Mas em termos sociais, assim, a gravidez na adolescência, ela pode estar associada a uma diminuição um aumento da pobreza, assim, sabe? Da evasão escolar, é muito importante falar isso, que às vezes sai da escola para isso, aí tem que começar a trabalhar, aí vai trabalhar, ele não tem uma formação da escola, onde ele vai trabalhar em trabalho informal, não qualificado, sem carteira assinada, sem um reconhecimento e também sem um salário digno. Às vezes vai ter que trabalhar por conta, fazendo bico, sem um salário, porque tem que sustentar, porque também isso pode aumentar situações de violência, e diminui a chance desse menino, dessa menina, de estudar, de tentar ter uma mobilidade social, de tentar crescer e ter uma faculdade, ter alguma coisa assim mais concreta no estudo, porque um filho, a gravidez envolve muitas coisas, né? Que às vezes esses adolescentes deixam o estudo, deixam alguma coisa para dar apoio, dar suporte e perdem por outro lado, de certas maneiras, assim, né? Entendi. Bom, para finalizar,
eu gostaria de perguntar quando que o adolescente deve procurar assistência médica? Bom, o ideal seria ele ter seu pediatra assistente, seu médico assistente, desde que está passando, que tenha confiança. O importante para o adolescente é o médico ter uma boa relação com o paciente se abrir, o paciente ter dúvidas e perguntar. Não só, pode ser na família, tem um médico ali. Então, ele deve procurar assistência a hora que ele sentir que precisa de, não somente na doença, mas também numa promoção de saúde. O que ele precisa para ser mais, ter mais saúde? Ele precisa fazer exercício, ele precisa comer bem, ele precisa se prevenir de doenças, e isso a gente tem que colocar mais em pauta nos dias de hoje. Não a medicina, não a medicina curativa, de só no doente, causa doença, causa, tipo, só vai se tiver doente. Eu acho que a gente tem que a promoção de saúde, a ver como é que pode ser uma vida saudável, e prevenção também é uma coisa que os dias de hoje a gente tem que ter, tem que conversar com o jovem, o que ele vai mudar, o que ele pode esperar dessa fase, quais são as dificuldades dessa fase, ele fazer ele entender que são hormônios, que vai mudar, que a voz dele um dia tá grossa, outro dia tá fina, que vai aparecer pelo onde. E para tudo isso, porque isso assusta, ele vai ter sua personalidade, ele vai descobrir, ele vai escolher o que ele vai ser o resto da vida nessa idade. E pega carro, bebida, drogas ilícitas, drogas não ilícitas, o álcool, o cigarro, tantas as outras coisas vão ser apresentados para ele nessa fase, que ele vai ter uma certa independência, mas ainda muitos dependem do pai. Só que eles conseguem ter um nível de independência um pouco maior, só que aí ele tem que saber certinho o que vai aparecer. Vão aparecer oportunidades boas, vão aparecer oportunidades não boas. Ele tem que criar esse senso, essa personalidade. Então eu acho que uma ajuda, assim, não só de médico, mas de qualquer profissional da área da saúde, psicóloga, de conversar, os pais também se abrirem um pouco mais para os filhos, terem uma amizade assim. É difícil no dia de hoje, mas também temos muita informação, muito acesso à informação, a gente consegue ter bastante material para ter uma boa discussão, para conseguir diminuir essas aflições dessa idade. Inclusive aqui no canal, hein? Já pegando um gancho seu, aqui vai ter entrevista com uma equipe multi. Isso é a melhor coisa. Aqui tem psicólogo, tem nutricionista, tem médico, tem um monte de gente aqui. Bom, gente, o doutor Bruno, vocês vão encontrar eles nas enfermarias da Santa Casa, que quem é de Araraquara, de vez em quando também nas UPAs, né, nas unidades de urgência e emergência, também na Gota de Leite, ele também aparece por lá, e também no Hospital Geral lá em Tirapina, o pessoal de Tirapina também vai encontrar o doutor Bruno por lá. Quero te agradecer, muito obrigado por essa entrevista, né, por fornecer essas informações muito importantes para o adolescente. E qualquer coisa, vocês deixem os comentários aqui, curta bastante esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. E é isso. Muito obrigada, doutor Bruno. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, espero ter ajudado um pouquinho, e precisamos, estamos sempre aí. Então é isso, não se esqueça de se inscrever e acompanhe que tem bastante coisa aqui para falar sobre adolescência. Até mais!